Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, né? Hoje nós estamos, por assim dizer, começando mais um capítulo novo lá da nossa apostilinha, né? Capítulo anterior aí nós estávamos um pouquinho mais preocupados, por assim dizer, com algumas características, né, da parte sólida do nosso planeta. Hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vamos mudar um pouquinho essa jogada aqui, né? Nós vamos estudar um outro componente do nosso planeta e eu estou me referindo ao quê? Olha lá, ó, dinâmica climática. O que é isso? Então, você sabe muito bem que uma das grandes preocupações que nós encontramos também com a atmosfera, isso está relacionado ao quê? Isso está relacionado à questão do clima, né? Você sabe, e por isso que eu digo que geografia sempre é legal. Por que a geografia é sempre legal? Porque se você sair por aí, você vai acabar percebendo o quê? Que existe uma quantidade muito grande de fenômenos. E quem vai explicar essa variedade, essa diversidade, geralmente é a nossa querida geografia, certo? Já falamos sobre isso a respeito do relevo com você. E agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso também, a respeito da atmosfera, da questão do clima. Então, entender justamente o que é isso. Primeiro, nós temos que entender o que é a atmosfera. A atmosfera é isso aqui, ó, que está na minha frente, que está na sua frente aí. Apesar de você não enxergá-la, a atmosfera ela consiste nessa camada gasosa que envolve o nosso planeta, né? Então nós vamos ter lá pequenas partículas de gases, que basicamente essas partículas de gases não vão se perder para o universo por uma razão simples. Qual é essa razão simples? Elas não vão se perder para o universo, que cada uma delas vai sentir a força gravitacional do nosso planeta. Então vai chegar um determinado momento que você vai subindo e conforme vai aumentando a altitude, nós percebemos o quê? Que a atmosfera ela acaba mudando de características. E é por aí que nós vamos começar. Características das principais camadas da atmosfera. Olha lá, ó. Nosso desenho traz ali, né, nossa ilustração, a troposfera, né, que é basicamente essa camada que vai de 0 a 15 para alguns, de 0 a 18 para outros, de repente, depende da altitude do relevo, e que nas temperaturas nessas regiões mais elevadas, ela vai chegar a menos 60 graus. É sem sombra de dúvidas a camada mais importante que nós temos. Por que ela acaba sendo uma camada muito importante? Porque tá aí, ó, concentra a maior parte dos gases que eles são indispensáveis para a nossa vida. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico. É aqui que acontecem os principais fenômenos meteorológicos. É onde está concentrada a maior parte da vida do nosso planeta. E além disso, circulam aí a maior parte de aviões, helicópteros e afins. Então, essa chamada aí de troposfera, ela é quem? É uma camada muito importante. Aumentando nossa altitude, nós vamos chegar lá, ó, segunda camadinha nossa, que ela é conhecida como a famosa estratosfera. Vai lá do finalzinho da troposfera, 18 km, e pode atingir mais ou menos 50 km. Temperatura cai, podendo chegar de menos 60 a menos 80. Principal importância dela, né? É ela que ela vai tratar de filtrar um conjunto de raios que vão chegar todo santo dia lá do Sol, que são chamados de raios ultravioletas. É nela também que nós encontramos a presença do famoso buraco de ozônio. Na sequência, o que é que nós encontramos mais? Além disso, nós acabamos encontrando também aqui a presença da chamada mesosfera, né? Do final dessa estratosfera até mais ou menos uns 80 km, tá lá ela, ó, como a temperatura pode cair de menos 10 a menos 100 graus, né? Ela é conhecida como a capa ou a película protetora. Por quê?
Porque existe uma quantidade muito grande de corpos que viajam pelo universo. A hora que eles chegam na Terra, são atraídos pela força gravitacional da Terra. Por que toda hora não cai uma rocha dessa na nossa cabeça? Porque a troposfera a mesosfera vai tratar justamente de fazer essa proteção. Tudo bem? Tudo legal? Então estamos lá na nossa mesosfera. E daí? Presença também da termosfera. O que acontece com a nossa termosfera? De 80 quilômetros mais ou menos até os 300 quilômetros de altitude. Lá, mais uma vez, você tem um aumento da temperatura, do gradiente de temperatura da atmosfera, que pode chegar aí a 1000 graus. Por quê? Porque é ali que vai ser feita a interceptação de um elemento chamado de vento solar. Tá? Então isso acontece aí e também ele vai ser importante, que é uma camada aí que faz a reflexão de muitas ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas vão ser responsáveis por fazer o quê? Por favorecer a comunicação no nosso planeta. Nós fazemos o quê? Nós nos comunicamos com essas ondas eletromagnéticas. O telefone celular, por exemplo. O que impede? Que a onda que sai da torre do celular vai embora e se perca para o universo? A presença justamente da termosfera. Que vai fazer o quê? Vai refletir isso aí. E por fim, não menos importante, a nossa chamada exosfera, que é o limite, por assim dizer, entre o planeta Terra e o espaço sideral, por isso que a gente chama do quê? De lacre espacial. E essa camada vai entre 300 e 600 quilômetros com uma temperatura também altíssima, né? É essa transição que nós encontramos aí. Tranquilo? Muito importante. Então essas são as principais camadas da atmosfera e as características de cada uma delas. Como eu já chamei a sua atenção, quando a gente estuda a atmosfera, qual é a nossa preocupação principal? Entender as mudanças climáticas. Então o que nós acabamos encontrando aí? Olha lá, ó. Já parou para pensar que existe uma diferença entre tempo atmosférico e clima atmosférico? É verdade, tem sim. O que é o tempo atmosférico? O tempo atmosférico é aquilo. Você sai diariamente e vai lá para a tua escola, para o teu colégio, você tem que escolher a sua roupa. Hoje está mais quente e hoje está mais frio. Vou ter que levar uma blusa ou não é necessário? Então, como você faz isso? Como é que está o tempo? Que é diferente de clima. Em que é que consiste esse tal de clima? O clima ele não é nada mais, nada menos que um conjunto de diferentes tempos atmosféricos, que são observados mais ou menos a cada 30 anos. Então você pega determinado tipo climático, a temperatura pode ser 0 e 30, como acontece, por exemplo, com o subtropical, no Brasil, que é o de maior amplitude térmica, certo? Então de 0 a 30 é muita coisa que tem lá. Um dia pode estar frio de 0, é o tempo. Outro pode estar 30. O conjunto dos dois vai formar aquilo que nós chamamos de clima. Tá? Mas quando a gente fala em algumas mudanças da nossa atmosfera, uma coisa que nós temos que ter muito claro para nós é justamente como é que se dá o aquecimento do nosso planeta. Então, se você prestar atenção um pouco nessa imagem que eu trago aqui para você, ela é uma imagem que vai apresentar um pouco isso. Então, perceba você. O que aquece o nosso planeta é, sem sombra de dúvidas, a energia que vem do Sol. Ela vai viajar o universo inteiro, atravessar a nossa atmosfera, até chegar onde? Até chegar aí ao nosso planeta. Quando ela começa a aquecer o nosso planeta, perceba você, que ela aquece o nosso planeta de forma desigual. O que seria essa forma desigual que nós encontramos aí? As regiões mais próximas da linha do Equador, elas aquecem mais. Quanto aumenta a latitude, tanto para o norte quanto para o sul, o que é que nós percebemos que acontece aí? Uma queda da temperatura. Então você pode muito bem ver aqui, né? Parte dessa região ela recebe uma quantidade menor dessa energia. E devido a isso é que nós encontramos no nosso planeta o quê? As diferentes regiões climáticas. Nessa região central aqui, ó,
que é aquela região que recebe as mais elevadas temperaturas, o que é que acaba acontecendo conosco? Nós chamamos ela de zona tropical. E no oposto, as duas regiões de maior latitude, que logo são as temperaturas mais baixas, nós dizemos que essas zonas são a zona tropical, ou desculpem, polar sul e a zona polar norte, o polo sul e o polo norte ali. Entre os trópicos e os polos, nós temos as duas regiões que são medianas, por assim dizer, no que diz respeito à temperatura, que elas são conhecidas como as zonas temperadas, tanto do sul como do norte. Tá? Então esses são alguns fatores, por assim dizer, que fazem o quê? Que influenciam diretamente a nossa temperatura. Seguindo lá, além disso, um outro elemento, outro fator, melhor dizendo, atmosférica, muito importante aí, se chama de pressão atmosférica. O que consiste a pressão atmosférica, né? Então eu falei para você que existe toda uma camada de gases ao redor do nosso planeta. Que essa camada ela trata de fazer o quê? Sofrer a nossa ação gravitacional. Então, por assim dizer, ela faz uma pressão sobre quem? Justamente sobre a superfície do planeta. O nome disso é pressão atmosférica. Ah, mas por que eu tenho que saber de pressão atmosférica, professor Rival? Porque a pressão atmosférica ela funciona assim, né? Existem no planeta diferentes regiões com diferentes pressões atmosféricas. E por assim dizer, são essas diferenças de pressão atmosférica que elas vão tratar de funcionar como grande motor, tá? De toda a mudança atmosférica, certo? O que vai acabar acontecendo? É esse movimento aí que vai tratar de fazer o quê? Ele vai tratar de dar origem aos ventos e às massas de ar. Próximas aulas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Agora fica para vocês isso aqui, ó. Dá uma olhadinha nos nossos exercícios lá. Exercício 2, 3 e 4 da página 232. E ainda aí pode continuar fazendo o 5 também. Tá bom? Tudo bem? Tudo legal? Então tá certo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.